Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e das páginas Falando de Espiritualidade no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a Pombogira Maria Padilha, a qual eu arrisco em dizer que é a entidade mais procurada dentro dos barracões de Umbanda. Muito famosa, muito certeira, muito firme em seus trabalhos. Hoje eu vou contar para vocês a história de Dona Maria Padilha, um pouco sobre essa grande entidade, um pouco sobre a personalidade dos seus médios e toda a magia que envolve a vida, a morte e o trabalho espiritual dessa grande pombogira. Meus irmãos e irmãs, a fama de feiticeira, de mandingueira de Dona Maria Padilha a precede mesmo antes dela se tornar uma entidade cultuada nos terreiros de Umbanda. Mesmo antes desse espírito se tornar uma pombogira, ela já era feiticeira em vida. Dona Maria Padilha utilizava de feitiçaria, era afeita a ela para conquistar tudo aquilo que ela sempre quis na vida, que na verdade era um grande amor, era um amor verdadeiro. A vida de Dona Maria Padilha tem muito a ver com o homem da sua vida, tem muito a ver com a paixão que ela dedicou a esse homem e tudo que ela fez para conseguir chegar onde ela chegou. De plebeia a rainha. Sim, Dona Maria Padilha, a sua primeira encarnação, é registrada. Inclusive, Dona Maria Padilha foi amante de Dom Pedro I. E eu vou contar para vocês como tudo começou nessa história. A história de Dona Maria Padilha começa em Sevilha, na Espanha, nos anos de 1300 a 1400. Existe aí um gap, uma dicotomia entre os anos específicos de seu nascimento, de sua vivência, de sua morte. Mas, mais precisamente, entre os anos de 1300 e 1400. Maria Padilha era uma adolescente como outra qualquer, pobre, que vivia em um vilarejo. Algumas vertentes da história de Dona Maria Padilha diz que Dona Maria Padilha entrou para o castelo de Sevilha, o castelo de Dom Pedro I, por intermédio de sua mãe, Maria. Ela seria uma dama de companhia de Maria. Outras vertentes dizem que ela era uma escrava, ela se tornou uma escrava daquele reinado. De qualquer forma, Dona Maria Padilha era uma espécie de serviçal dentro da coroa. Quando Dona Maria Padilha avistou Dom Pedro I e Dom Pedro I avistou Dona Maria Padilha, foi uma paixão avassaladora, fulminante e automática. Porém, existiam problemas ali dentro. Dom Pedro I já tinha o seu casamento marcado com uma outra integrante da realeza e não podia largar aquele casamento de fachada, porque era um casamento por acordos financeiros, para ficar com uma escrava ou com uma serviçal de seu reino. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ser amantes. Mas Maria Padilha tornou-se essencial para a vida de Dom Pedro, não só enquanto amante, mas também enquanto orientadora. Maria Padilha era uma mulher astuta, uma mulher inteligente, uma mulher visionária. Então, muitos conselhos que Dom Pedro recebeu em sua gestão eram oriundos de Dona Maria Padilha, devido à sua inteligência. Era uma mulher intrépida, era uma mulher à frente do seu tempo. Ela conseguia, mesmo com pouco estudo, mesmo com pouca cultura, orientar o rei para que ele tomasse as melhores decisões. E foi aí, inclusive, que Maria Padilha entrou na negociação de forma mais escondida, mais no backstage, do casamento de Dom Pedro I com a senhora Branca de Bourbon. Branca de Bourbon era uma jovem senhora pertencente à coroa francesa. Então haveria a união dessas duas coroas, da coroa da Espanha com a coroa francesa, trazendo dinheiro, trazendo poder, território e aumentando assim os fundos da coroa espanhola. Pouco se diz em relação a isso, mas Dona Maria Padilha teve 4 filhos com Dom Pedro I. A gente não tem grandes informações em relação a esses herdeiros. Sabemos que são herdeiros de fora da coroa, né? Não foram reconhecidos.
Mas Dona Maria Padilha teve, sim, 4 filhos com Dom Pedro I. Bom, no ano de 1350, foi o ano em que o pai de Dom Pedro I passa o reinado para Dom Pedro I. E foi o ano também do casamento de Dom Pedro I com a senhora Branca de Bourbon. Isto posto, o casamento ocorreu, mas Maria Padilha começou a enciumar-se da relação entre Dom Pedro I e Dona Branca. Ela concordou, foi com a aquiescência dela que essa relação começou a acontecer, mas o ciúme de quem ama, de quem é apaixonado, fala mais alto. Então ela falou, opa, já casou, já existe essa relação comercial, a coroa da França já está beneficiada, a coroa da Espanha está beneficiada, por conseguinte a coroa de Portugal também, porque Dona Maria, a mãe de Dom Pedro, era portuguesa, era uma das matriarcas da coroa portuguesa, então Portugal, Espanha, França, tá todo mundo feliz e eu vou ficar triste, eu vou ficar sem meu homem? Não. Vamos dar um jeito nessa bagunça aqui. O que Dona Maria Padilha fez? Feiticeira, como sempre, foi até uma figueira, pegou um espelho e enfeitiçou aquele espelho. Com palavras mágicas, com utensílios, com magia, ela enfeitiçou o espelho a fim de que, a partir do momento que Dom Pedro olhasse no espelho enfeitiçado, ele só teria olhos para ela, para a Dona Maria Padilha. Preparou todo o feitiço, conjurou todo tipo de energia e de magia, porque até então Dona Maria Padilha não tinha ciência e ensinamentos da magia negra, até então, mas vai ter, eu já vou contar isso para vocês. Então, aquela magia dela intrínseca, uma bruxa nata, como ela já era, conseguiu fazer com que ela fizesse aquele feitiço surtisse efeito, e Dom Pedro I, que já era por ela apaixonado, tornou-se cego, absolutamente cego por Dona Maria Padilha. Os anos foram se passando, Dom Pedro I continuou casado com Dona Branca e continuou sendo amante de Dona Maria Padilha. Só que isso também para ela já não estava mais fazendo sentido. Ela não queria somente ser amante de Dom Pedro, ela queria mais, ela sempre queria mais. E ela foi correr atrás disso. Foi aí que Dona Maria Padilha, em suas andanças, conheceu um judeu cabalista, que a passou todo o fundamento da arte da Goécia. O que seria a arte da Goécia? A magia negra. Então ela falou, bom, agora eu vou utilizar desses ensinamentos, porque eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa mulher com meu homem, eu vou acabar com essa mulher, eu preciso arrumar um jeito de tirar essa mulher do meu caminho e vai ser na magia negra que eu vou conseguir. Nesse meio tempo, Maria Padilha pede para Dom Pedro construir um castelo em Sevilha. Então, para eles saírem da morada anterior e que fosse feito aquele castelo monumental, maravilhoso, que eu vou passar algumas fotos para vocês. E Dom Pedro atendeu à vontade de sua amante, de sua amada amante, e construiu um castelo suntuoso em Sevilha. Aquele castelo Maria Padilha já tinha em sua cabeça que seria dela. Ela seria a dona, a rainha, a detentora daquele espaço. Mas até então ela não podia, porque afinal de contas, Dom Pedro I ainda era casado com Dona Branca e Dona Branca gozava de excelente saúde, não tinha nenhum tipo de perspectiva de ir ao oló, de partir para o andar de cima ou de baixo, vai saber. E Maria Padilha falou, não, vamos agilizar, vamos correr essa gira, porque eu não vou esperar a lei natural da vida acontecer nesse sentido. Cronologicamente, Maria Padilha tinha já o poder da magia em suas mãos, era uma bruxa nata, conheceu esse judeu cabalista, que não tem a sua identidade revelada, mas é bastante conhecido, foi na época, evidentemente. Conheceu a magia negra, mas ela ainda precisava de mais subterfúgios para conseguir engendrar um plano perfeito para derrubar Dona Branca. E Maria Padilha começou a correr atrás dessa outra pessoa que iria ajudá-la. E foi aí que Maria Padilha ouviu falar sobre a existência de uma grande bruxa, de uma bruxa muito poderosa, residente em Andaluzia, e ordenou
que essa bruxa fosse ao seu encontro em seu castelo. Na cabeça de Padilha, o castelo já era dela. E essa bruxa foi. Essa bruxa já era perseguida pela Inquisição. Então, Maria Padilha falou, olha, você me ajuda que eu vou te deixar com as costas quentes. Eu vou te proteger. Eu não vou permitir que a igreja te queime na fogueira. E a bruxa não pensou duas vezes e foi até o encontro de Maria Padilha, porque a fama de Maria Padilha já a precedia. As pessoas sabiam da relação dela com o rei. Inclusive Dona Branca sabia, mas ela não estava muito preocupada com isso. Como antigamente dizia-se que as mulheres de homens poderosos não se preocupavam que eles tivessem suas amantes e se divertissem. E parece que o caso da Dona Branca era exatamente esse. E aí essa bruxa veio até o reinado de Padilha e fez um feitiço a fim de que Dom Pedro tivesse não somente olhos apaixonados e de amor por Maria Padilha, mas que também, só por ela, única e exclusivamente, tivesse apetite sexual. Fazendo com que Dom Pedro não tivesse mais olhos nem para fazer o seu papel de marido com Dona Branca e só fizesse com Padilha. E também conseguiu esse feito. Só que isso também não foi suficiente para Padilha. Padilha falou, eu vou matá-la. E o que Padilha fez? Chamou o judeu, chamou a bruxa e falou, olha, nós precisamos fazer um feitiço. Só que esse feitiço vai ser um feitiço para destruir a Branca. Como que nós podemos fazer isso? Os três juntos bolaram um plano de pegar um cinto, veja bem, um cinto que Dona Branca de Bourbon tinha presenteado a Dom Pedro I. Eles fizeram uma magia brabérrima naquele cinto. E aquele cinto, depois daquela magia pronta, transformou-se em uma cobra. Demorou um tempo para essa magia ficar pronta, porque foi de alta magia. Você vê, você personificar um animal peçonhento em um objeto. Então, isso não foi molezinha. Trabalharam muito os três bruxos, mas fizeram com que essa magia desse certo. Desfizeram o feitiço no cinto e colocaram o cinto no guarda-roupa de Dom Pedro I. Assim que Dom Pedro I vestiu esse cinto novamente, esse cinto virou uma cobra e tentou picá-lo. Como Maria Padilha já sabia de tudo que estava acontecendo, já estava de olho no que ele estava vestindo, o salvou. Então, numa cajadada só, Maria Padilha virou a salvadora da pátria, salvou o rei, salvou o reinado e acusou Dona Branca de Bourbon de bruxaria. Dom Pedro I não pensou duas vezes e ordenou a execução de Dona Branca de Bourbon. Dona Branca de Bourbon foi decapitada por um crime que ela não cometeu. E Dona Maria Padilha tornou-se a grande rainha, esposa e rainha de Sevilha, da Espanha. Os anos vindouros foram anos complicados para a coroa e para Dona Maria Padilha. Nós sabemos que toda ação gera uma reação, nós sabemos que o que Dona Maria Padilha já fazia já há algum tempo não estava certo e o destino resolveu cobrá-la. Não demorou muito, Dona Maria Padilha contraiu a peste negra. E a peste negra matou Dona Maria Padilha, muito rapidamente e muito repentinamente. Dona Maria Padilha foi enterrada com todas as honras de rainha que ela efetivamente era. No campo astral, Dona Maria Padilha arrependeu-se de tudo que fez e construiu uma falange de espíritos benfeitores. Espíritos esses que trabalhariam primordialmente na resolução de problemas amorosos, que é a falange de Dona Maria Padilha. Falange esta que evoluiu muito rapidamente e hoje em dia a Dona Maria Padilha trabalha em todas as frentes. Não há feitiço, não há mironga, não há problema que Dona Maria Padilha não consiga solucionar, não consiga resolver. Não demorou muito tempo, Dom Pedro I também veio a falecer e também foi enterrado próximo, junto à sua esposa, no castelo em Sevilha. Esse castelo existe, esse castelo está aberto inclusive para visitações. Diz-se que é um tanto mal assombrado, não chamaria de mal assombrado, mas
Você imagina a energia que existe naquele local. O corpo de uma das principais guardiãs de uma religião que instituiu-se distante de Sevilha, mais especificamente aqui no Brasil, no nosso Brasil, está ali sepultado, seus restos mortais. Então, você imagina a quantidade de energia que por ali se movimenta. Vale destacar que muitos dizem que Dom Pedro I também tornou-se um Exu. Eu não vou entrar nesse mérito porque não existem materiais suficientemente probatórios para eu dizer isso aqui para vocês. Mas fica esse adendo aí em relação a esse casal tão emblemático no Ayê e no Orum. Vale lembrar que essa é a história do primeiro espírito da primeira Maria Padilha. Existem vários outros espíritos que também trabalham na falange de Dona Maria Padilha, que nasceram em vários outros locais do mundo. Mas o primeiro espírito de Dona Maria Padilha foi esse, a primeira encarnação do primeiro espírito desta falange, da falange de Maria Padilha, chefe de falange, é essa. E como eu já expliquei para vocês no vídeo sobre entidades e falanges, se eu não me engano esse é o nome do vídeo, existem vários outros espíritos em uma mesma falange. Vamos lá, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre como é Dona Maria Padilha incorporada. Quem é essa pombagira? Dona Maria Padilha, ela tem uma predileção em trabalhar com seus pontos de força nas encruzilhadas e nos cabarés. Mas ela trabalha em quase todos os campos de ação de Exu e Pombogira. Mais especificamente fora esses dois, no cemitério, na Calunga Pequena. É uma pombogira elegante, é uma pombogira que tem uma atmosfera em volta dela, que quando ela se manifesta, parece que tudo muda no campo áurico do barracão. É uma pombagira fina, elegante, ela gosta de boas bebidas, não fuma charuto, ela fuma cigarros ou cigarrilhas. Bebidas finas são as bebidas que ela bebe. Ela fala e conversa sobre absolutamente tudo com os seus consulentes. Tem seus consulentes como grandes protegidos. Adora conversar, adora contar histórias, dependendo da falange dessa pombagira, isso pode ser um pouco mais diferente. Então, geralmente, as pombogiras Marias Padilhas do cabaré já têm uma personalidade um pouco distinta. As Marias Padilhas das almas já têm uma personalidade um pouco distinta, mas o esqueleto dessa falange é esse. São mulheres fortes, são mulheres que trabalham muito bem no campo do amor, não admitem tropeços masculinos, então elas costumam cobrar muitos homens. São pombogiras que cobram, que dão conta, mas que também que prestam conta. Trabalha com rosas, com velas, com incensos, trabalha com materiais mais diversos que a gente possa imaginar e encontrar para trabalhar dentro de Umbanda, porque Maria Padilha tem ensinamentos da magia branca e da magia negra. Então ela tem um leque de trabalho muito extenso. As cores que essa pombagira tem predileção depende do seu caminho, depende da sua falange. Mas a Maria Padilha adora preto, vermelho e dourado. A Maria Padilha das almas, por exemplo, já vai se afeiçoar mais com o preto e o branco. Então, para você ver como que existem diferenças. Maria Padilha é um mundo de informação. Vamos falar então agora um pouco sobre as falanges de Dona Maria Padilha. Então nós temos as Marias Padilhas do cabaré, temos as Marias Padilhas das almas, temos as Marias Padilhas do Cruzeiro das Almas, temos as Marias Padilhas das 7 encruzilhadas, temos as Marias Padilhas das 7 saias, temos as Marias Padilhas da praia, temos as Marias Padilhas da encruzilhada e mais uma infinidade de falanges de Dona Maria Padilha. Então são incontáveis. Basicamente, quase em todo o campo de força, existe uma falange específica de Dona Maria Padilha. Aí a gente vai para Dona Maria Padilha da Figueira, a gente vai para... Gente, são muitas. São muitas, são muitas, são muitas. O que fica é que é uma pombagira extremamente complexa,
que sabe o que faz, que tudo que cai na sua mão tem solução e tem resolução, porque ela é babadeira. Vamos falar um pouco sobre os médiuns de Dona Maria Padilha. Os médiuns de Dona Maria Padilha, em primeiro lugar, têm uma relação muito simbiótica com a sua guardiã. Maria Padilha protege seus médiuns como se fossem seus filhos, mas ela também cobra muito deles. É uma pombagira que tem como característica comprar a briga de seus médiuns. Então pense duas vezes antes de passar uma rasteira no médium de Maria Padilha, porque ela vai lhe cobrar. Ela tem uma relação muito próxima com esses médiuns. Esses médiuns costumam ser engraçados, costumam ser fanfarrões no melhor sentido da palavra, costumam ser boêmios, animados, engraçados, sensuais, gostam de muitos amores, são vaidosos, gostam de perfumes, gostam de adornos, gostam de roupas caras. São pessoas que gostam de chamar atenção, existe um pouco de egocentrismo, eles tendem a se achar um pouco melhores que os outros, têm uma autoestima muito elevada. Então, são pessoas carismáticas, são pessoas inteligentes, trabalhadoras, honestas, são pessoas maravilhosas, os médiuns de Dona Maria Padilha. Eu vou traçar um paralelo entre os médiuns de Dona Maria Padilha das Almas e sobre a pombagira Maria Padilha das Almas. Puxando um pouquinho também para Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas. As pombogiras do cemitério e os médiuns das pombogiras do cemitério geralmente carregam uma personalidade distinta daquelas que são das pombogiras chefes de falange ou das pombogiras que têm um outro campo de ação e de seus médiuns. Ou seja, as pombogiras de cemitério tendem a ser mais sérias, tendem a gostar de bebidas mais fortes, tendem a gostar de um charuto, se vestem de uma outra forma, são um pouco mais carrancudas, são um pouco mais, até, não diria velhas, mas digamos que não tem o espírito jovial de uma Dona Maria Padilha, chefe de falange, por exemplo. Então é importante dizer, porque você pode ser um médium de Dona Maria Padilha, ter esta guardiã como uma Maria Padilha do Cruzeiro das Almas e falar: Ângelo, você está falando um monte de besteira, porque eu não tenho nada a ver com isso que você está falando. Por isso, eu estou dizendo isso para vocês. Existem essas diferenças. É importantíssimo estudarmos sobre as falanges, sobre os pontos de força, sobre os caminhos das entidades, porque entidade não é número. Entidade é um indivíduo. Nós podemos colocar um conjunto de indivíduos no mesmo lugar, que são o caso das pombogeiras pertencentes a uma mesma falange, com o mesmo nome, e tem um outro conjunto de indivíduos, de pombogeiras, com o mesmo nome, de falanges diferentes, que tem uma personalidade totalmente distinta. Porque o seu campo de trabalho é outro e a sua personalidade também é distinta, também é diferente. Volto a dizer que são espíritos, são indivíduos. Então eu estou falando de uma grande maioria que tem determinado traço de personalidade. O que é invariável entre os médiuns de Dona Padilha são que eles têm a personalidade muito forte, eles são pessoas que tendem a ser autoritárias, são pessoas que tendem a gostar de cargos de chefia ou de serem autônomos, não gostam muito de receber ordens, sobretudo porque são pessoas muito inteligentes e visionárias. E as pessoas que são inteligentes e recebem ordens de pessoas que não são tão inteligentes assim, não costumam se conformar com isso. São pessoas que têm mão para magia de nascença. Todos os médios de Dona Maria Padilha. Você aí que é de Dona Maria Padilha do Cabaré, que é de Dona Padilha das Almas, que é de Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas, você que é de Dona Maria Padilha, chefe de falange, meu amor, você tem mão pra magia. Dona Maria Padilha passa isso para seus médiuns, porque é uma bruxa sem precedente. Então, utilize disso, evidentemente para o bem, né? Peça auxílio à sua grande guardiã, nos momentos de crise, nos momentos difíceis que você passar pela sua vida, porque Maria Padilha vai te ajudar. Se você não é médio de Dona Maria Padilha, mas tem amor por essa pombogira, como a grande maioria de nós adeptos de Umbanda temos, peça a ela, ore
por ela, acenda a sua vela para Dona Maria Padilha também. Por quê? Porque ela é uma pombogira que auxilia a todos nós, assim como todas as outras. Não é benefício exclusivo do médium que carrega essa guardiã. Além de tudo, Dona Maria Padilha tem uma relação muito próxima com várias outras pombogiras. Então, se você tem uma sete saias, se você tem uma figueira, se você tem uma mulambo, você também vai ser abraçado por Dona Maria Padilha, porque elas têm afinidades. Por muitos campos de trabalho, elas trabalham juntas. Então, você pode também pedir a Dona Maria Padilha, peça a ela, que se tiver no alcance dela e se for no seu merecimento, ela vai sim atender ao seu pedido. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um pouco sobre a pombagira Maria Padilha, uma das maiores guardiãs de Umbanda. Salve Dona Maria Padilha, salve todos os Exus e todas as pombogiras. Axé!